Oi pessoal, aqui é o Edu e esse aqui é o canal Pessoa Comum. Aproveita agora que está no comecinho, se inscreve aí, deixa seu likezinho depois e compartilhe, né? Compartilhe, né? Pô. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação e mais especificamente sobre as lambanças a respeito do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Só que a gente gostaria de falar com uma outra abordagem, um pouquinho mais didática, dando algumas explicações para vocês. Primeira coisa, o Enem ele foi criado, diferente do que eu vi em muitas redes sociais aí, pelo governo Fernando Henrique Cardoso, em 1998. E ele tinha só o objetivo de fazer uma avaliação do aprendizado, né, do pessoal que estava saindo do ensino médio. Quando nós chegamos em 2008, 2009, já no governo Lula, e com a administração do Fernando Haddad, é que o Enem tomou esse novo formato, que era a utilização das notas do Enem para o ingresso nas universidades, principalmente federais. Um pouquinho antes, em 2004, já tinha sido criado o ProUni, mas a quantidade de universidades atingidas era bem menor. E diferente também do que eu vi em muitas redes sociais, em muitos posts, que na época do Haddad era tudo perfeito, maravilhoso. Mentira, pessoal. Os Enems de 2009, 2010 e 2008 foram recheados de lambanças, teve cancelamento, teve adiamento, vazamento de provas, vazamento de gabaritos. Então, nada muito diferente do que a gente está vendo hoje, ok? Logo no comecinho do governo, em março, houve uma grande surpresa por parte da gráfica que seria responsável, ou que havia vencido a licitação para a elaboração das provas do Enem. Ela, inexplicavelmente, pediu falência. E aí houve uma correria, porque não haveria tempo de fazer uma nova licitação. Resolveram passar para a segunda colocada na última licitação. Só que tem algumas coisas que são muito interessantes. Houve, na época, uma suspeita de fraude dessa primeira gráfica que pediu falência, agindo com funcionários do INEP com o objetivo de fraudar a licitação. Essa gráfica, ela era responsável por fazer o Enem desde a sua primeira versão lá em 2009. Então, foram 10 anos ganhando a licitação. Então, a suspeita surgiu e aí, inexplicavelmente, em março, ela pediu falência. Bom, passaram para a segunda colocada na licitação. O que é mais estranho é que muitos funcionários graduados da primeira gráfica, inclusive o presidente da primeira gráfica, estavam trabalhando na segunda gráfica, que essa foi a que responsável por fazer o Enem atual. Então, já tem uma grande suspeita, né, de tudo que poderia estar por trás dessas licitações. Bom, aí entra a figura do nosso querido ministro Abraham Weintraub. Só para vocês terem uma ideia, o INEP, que é o instituto responsável, né, do governo pela elaboração e aplicação das provas do Enem, no ano passado ele teve 5 presidentes. E o Abraham Weintraub fez um discurso agora no final do Enem, dizendo que foi o Enem mais perfeito, né, sem problemas, logo depois da aplicação da prova, em novembro. E agora a gente está vendo aí as lambanças, né, que surgiram. Primeiro, identificaram que a gráfica cometeu um erro na elaboração de provas e gabaritos, mas que, segundo o ministro, só atingiu 6.000 provas. A forma como ele coloca isso parece que é um erro irrelevante. Foram só 6.000 num universo de 4 milhões. Mas a gente não pode esquecer que foram 6.000 pessoas que foram prejudicadas, que foram afetadas por esse erro. E nós estamos falando de educação, ok? Foi necessário que as provas fossem recorrigidas para que as notas fossem revistas, né? E que se tivesse ocorrido alguma injustiça ou alguma falha, isso pudesse ter sido corrigido. Acontece que aproximadamente 1 milhão, pelo que o próprio MEC divulgou,
relataram problemas não só na correção das provas, mas também, agora mais recentemente, na divulgação dos resultados. E o que acontece? Esses problemas do SISU, que são problemas que sempre ocorreram, então isso gera uma insegurança muito, muito grande por parte dos alunos em confiança, né, em confiabilidade do sistema. Uma das coisas que demonstram que realmente o sistema estava com um problema, não só na correção das provas, como o MEC assumiu, mas também no acesso, é que logo no início o MEC prorrogou por 2 dias o acesso ao sistema, ao SISU, para que os alunos pudessem fazer as suas opções de cursos, né, nas faculdades que lhe interessavam. Para finalizar a lambança do ministro e, consequentemente, do MEC, um cidadão tweetou na conta do ministro questionando a nota da filha dele. E aí o ministro simplesmente pegou esse tweet, repassou para o presidente do INEP, pedindo para que ele fizesse a reavaliação da prova dela. E o presidente do INEP falou que não, a nota dela estava normal, e o ministro respondeu ao tweet desse cidadão, inclusive com um print da tela do WhatsApp, dizendo que o presidente do INEP havia revisto a prova e que estava tudo normal, que a nota dela estava correta. Quer dizer, totalmente fora de questão isso, quer dizer, o atendimento particular de uma solicitação de um cidadão e os outros quase 4 milhões de alunos que poderiam e estavam questionando as suas notas no sistema, porque você questionar as suas notas no sistema é válido, só que o sistema ele não tem essa pessoalidade no tratamento. Você questiona, abre lá uma solicitação e o sistema diz se você tinha ou não tinha razão. Agora, dessa forma particular, quer dizer, essa pessoa o que era? Era um simpatizante do ministro? Era um amigo do ministro para merecer esse tratamento tão particular e tão privilegiado? Quer dizer, totalmente fora de questão, totalmente fora de propósito. E para finalizar, agora na segunda-feira, depois do final da inscrição, houve uma ação na justiça onde foi suspensa a divulgação dos resultados. Só que durante algum tempo, na parte da manhã, e o próprio MEC assume que isso aconteceu, escapou a publicação dos resultados. Então, quem entrou no SISU, no sistema, logo de manhã, conseguiu, por alguns minutos, acessar as telas e ver se estava ou se não estava classificado, o que é totalmente contra aquilo que foi definido pela Justiça. A Justiça suspendeu a divulgação dos resultados antes de ter certeza de que todas as notas estavam devidamente corrigidas e que os problemas haviam todos sido sanados, né? Inclusive daqueles que estavam pedindo a revisão das notas. Então, mais um absurdo, né, do montante de absurdos que a gente vê aí, referente ao posicionamento do governo, especificamente do ministro da Educação, sobre o sistema. Nada muito diferente daquilo que eu já imaginava, porque o ministro da Educação, o senhor Abraham Weintraub, é o mesmo que escreve errado, como a gente já falou até em outro vídeo. Não sei se é ele que escreve errado ou se é a equipe dele que escreve errado, mas isso não vem ao caso, porque nós estamos falando do ministro da Educação. Então, um pouquinho de esmero, um pouquinho de cuidado com relação às coisas que são divulgadas deveria ter sido tomado, eles não tomam esse cuidado. E fora a arrogância dele, fora a prepotência dele, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha no vídeo onde ele faz uma entrevista coletiva logo depois da aplicação do Enem, onde ele foge das perguntas, trata mal os jornalistas que estão questionando sobre um eventual vazamento de prova, que parece que ele disse que ocorreu, mas que foi sanado, que foi resolvido. E agora, principalmente agora, com relação a esses assuntos, depois da divulgação dos resultados do Enem, a forma como ele se posta, né, para tentar justificar o que não pode ser justificado, mas em nenhum momento assumindo que isso é uma falha, e mais partindo para o vitimismo, de que essa é perseguição, de que está tudo bem, que na verdade não está. Basicamente é isso que a gente tinha para falar a respeito desse assunto. Obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima.